Olá, pessoal! Eu sou a professora Jennifer Ribeiro da Cruz, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. A videoaula de hoje fala sobre a classificação dos seres vivos. Mas, se você quiser reforçar o conteúdo deste semestre, assista aos filmes preparados para a primeira série do ensino médio regular. Mas, se tratando de classificação, por que devemos classificar os seres vivos? Primeiramente, colocar nomes nas coisas sempre foi um hábito humano, porque é uma forma de identificar essas coisas e facilitar a comunicação. Lembremos que a biodiversidade, ou seja, a diversidade de vida no planeta Terra, é muito grande. A classificação permite a formação de grupos, cujos elementos são semelhantes entre si, facilitando a identificação da espécie em qualquer lugar do mundo. Os critérios escolhidos pelos pesquisadores para classificar e agrupar os seres vivos são basicamente morfológicos, que é a análise da anatomia, fisiológicos, a exemplo, a presença de glândulas mamárias, agrupando todos os animais que possuem, e genéticos, que a semelhança genética pode traçar a história evolutiva do ser vivo. Nessa videoaula, vamos dar foco no sistema moderno de classificação, ou seja, o critério genético e evolutivo. A diversidade biológica é resultado de um processo evolutivo e que todas as espécies compartilham ancestrais comuns que viveram no passado, sendo as semelhanças entre elas reflexo de sua história evolutiva. Assim, espécies classificadas em um mesmo gênero seriam mais aparentadas entre si do que espécies de gêneros diferentes. Espécies pertencentes a uma mesma família seriam mais aparentadas entre si do que espécies de famílias diferentes, e assim por diante. Veja um exemplo de árvore filogenética. Nela, além das relações de parentescos evolutivos, estão destacadas as categorias taxonômicas. Note, na parte superior esquerda da árvore, que o asno, o cavalo e a zebra têm em comum o ancestral do gênero Equus, que viveu no passado e originou todas as espécies de equinos. Se descermos pela árvore filogenética, a partir do ancestral dos equinos, encontraremos sua relação de parentesco com os animais da ordem Perissodactyla, que reúne também a família Tapiridae e a família Rhinocerotidae. O fato de serem classificados na mesma ordem indica que os equinos compartilham de ancestral comum com os rinocerotídeos e com os tapirídeos. Um método cada vez mais utilizado pelos sistematas para estabelecer relações filogenéticas entre grupos de seres vivos é a cladística, que reúne grupos taxonômicos apenas com organismos descendentes de um mesmo ancestral que viveu no passado. Grupos de espécies que apresentam um ancestral comum exclusivo são denominados monofiléticos. Em contraposição, grupos de espécies que descendem de diferentes ancestrais são polifiléticos. E os grupos parafiléticos incluem um ancestral comum e alguns, mas não todos, os descendentes desse ancestral. Como podemos saber se determinados organismos tiveram um mesmo ancestral no passado? Podem ser pelo surgimento de apomorfias, que são novidades evolutivas que aparecem exclusivamente nos organismos de um grupo. Por exemplo, pelos
e glândulas mamárias são apomorfias exclusivas dos mamíferos. A cladística propõe hipóteses explícitas e testáveis sobre as relações de parentescos entre seres vivos, que são expressas por meio de cladogramas. São semelhantes às árvores filogenéticas. Cada nó do cladograma representa o processo de cladogênese, que originou os dois novos ramos. A partir desse ponto, os dois novos grupos passam a apresentar as características derivadas. A aplicação da análise cladística à classificação biológica vem trazendo mudanças significativas nas árvores filogenéticas, construídas pelos métodos tradicionais. Vejamos um exemplo. Enquanto na classificação tradicional, os mamíferos, as aves e os répteis formam 3 grupos distintos, a cladística defende que as aves, por apresentarem as mesmas características derivadas que os répteis, devem ser classificadas junto com eles. A presença de penas não é uma apomorfia das aves, pois ocorria em grupos primitivos extintos, tipicamente répteis. Assim, alguns sistematas, com base na análise cladística, propõem mudanças na filogenia e na classificação de certos grupos de seres vivos. A classe Aves, como aparece na classificação tradicional, deixaria de existir e as aves passariam a fazer parte da classe Reptilia, que é uma subclasse arqueosáurea, juntamente com os crocodilos e os dinossauros, estes últimos extintos. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. A classificação dos seres vivos pode ser bem complexa, já que existe uma biodiversidade muito grande em nosso planeta. Mesmo assim, é muito importante entender as histórias evolutivas, já que é graças a ela que estamos aqui sobrevivendo a este planeta e interagindo com organismos que desconhecemos como os micro-organismos. Conversem com a sua professora. Lembrem de consultar o material disponibilizado e até a próxima!